Líderes sindicais estão preocupados com a saúde dos trabalhadores brasileiros diante do avanço da Covid-19. E mais, os sindicatos dos trabalhadores temem consequências com a desaceleração da economia e as medidas tomadas pelo governo para driblar a crise, como a criação da carteira verde e amarela. Eu conversei com Cícero Firmino, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, no ABC Paulista. Confira a reportagem. Presidente, o ministro Paulo Guedes disse aí que o valor do dólar acima de R$ 5 é um problema de todo brasileiro, a responsabilidade é de todo brasileiro. Eu queria perguntar para o senhor, o trabalhador brasileiro, qual é a culpa, a responsabilidade do trabalhador brasileiro ao dólar a R$ 5? Só se a culpa do trabalhador e do povo pobre desse país, da camada socialmente menos afortunada, né, a gente se estiver dirigindo o país, porque nós não estamos dirigindo o país, né? Eu acho que quem tem a responsabilidade de dar o rumo para a economia, quem tem a responsabilidade de controlar, inclusive, essa questão do dólar e todos os outros mecanismos, é quem tem o poder de governo, é o executivo que tem essa capacidade. E principalmente quem se propôs, né, numa campanha, a mudar o Brasil, disse que ia mudar o rumo do Brasil, mudar para melhor, né? Portanto, nós estamos aguardando. Primeiro disseram que tinha que fazer a reforma sindical e a reforma trabalhista, para os trabalhadores ganharem menos, isso é o que disse o ministro da Economia. Os trabalhadores tinham que ganhar menos, mas tinham que ter emprego, né? Depois a reforma da Previdência, porque aí abriu o mercado nacional para os investidores internacionais e nacionais. Até agora nós não vimos nada disso, portanto a culpa é do governo. Presidente, na verdade, Martim, a gente vê aí o governo insistindo no avanço aí das reformas e não tem uma proposta a curto prazo para enfrentar aí a crise do coronavírus no mundo todo. Eles nunca tiveram proposta nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Não tem um governo sem planejamento, um governo que vive de improviso, né? Onde o presidente, um dia ele fala que o coronavírus é um alarme, é culpa da grande mídia, aí no dia é uma fantasia, aí de repente no outro dia ele está fazendo exame, né, e está com uma máscara na boca. Então, quer dizer, é um governo totalmente de improviso. Nem o ministro da Economia sabe o que quer, sabe o que pensa, né? E quando a gente viu o que esse ministro fez com a economia do Chile, né, o modelo do Chile não deu certo lá, e com certeza não vai dar certo aqui no Brasil. E os brasileiros, aí sim, aí nós temos a responsabilidade sim, né, de questionar, inclusive, as atitudes do governo atual. Martim, a gente vê o mundo todo se preocupando, se preparando aí diante da crise do coronavírus, as grandes potências mundiais investindo aí, injetando dinheiro na economia e aqui o Brasil, como eu falei para você, insistindo aí numa reforma, numa agenda de reformas a médio e longo prazo. A curto prazo não tem nada. Você acha que o brasileiro, o trabalhador brasileiro está realmente sofrendo? Vai sofrer com as consequências disso? Já está sofrendo e vai sofrer mais, né, com esse governo, porque você imagina um governo que não sabe história no mundo. Como que ele está preparado para o presente e para o futuro? É impossível, né? Se de repente uma epidemia, como teve-se no mundo, a epidemia da gripe espanhola, outras e outras epidemias, tantas, né? Quer dizer que precisou de todo um esforço, né, da humanidade para combater, precisou da ciência, precisou do esforço pessoal de cada um para enfrentar essas crises assim, de vírus, crises de contaminação, como foi o próprio vírus HIV, né? E o Brasil, no passado, em outros governos, foi um exemplo, inclusive, para o mundo de como enfrentar, né, o vírus HIV. Um governo que nunca leu história, que só pensa nas redes sociais, fala besteira nas redes sociais, obviamente que não tem condição de governar o país com seriedade, né? E a gente está vendo isso. Entre essas propostas do ministro Paulo Guedes está aí a carteira verde e amarelo. Os sindicatos já se mobilizam contra essa proposta. Quais são os pontos negativos dessa proposta? O problema da carteira, chamada carteira verde e amarela, que de verde e amarela não tem nada, ela está mais cheia de sangue, tá? É vermelha de gota de sangue, do suor dos trabalhadores, né? Na verdade, eles querem tirar tudo o que foi conquistado pelos trabalhadores. Sem direito ao 13º, sem direito à previdência social decente, sem direito a salário decente, ser contratado
da forma que o empresário quer, contrata hoje, manda embora amanhã, não tem custo social nenhum. Né? Como se, de repente, a camada da sociedade trabalhadora não produzisse riqueza do país, quer dizer, não fosse importante. E a gente tem dito sempre o seguinte, em outros governos nós vimos todo um investimento na camada social de menos arrecadação, porque quem ganha pouco, ele gasta dinheiro com comida, com os bens assim, mais essenciais, e faz girar a roda da economia, principalmente do mercado interno do Brasil, né, para aquelas outras pessoas que trabalham no comércio, que produzem em pequena escala, né, quer dizer, é ali que se consome, né, o que é ganho por a camada mais baixa da sociedade, eu digo do ponto de vista do salário. Né? Então, eles estão esquecendo tudo isso, né, como se a minoria privilegiada fosse gerar riqueza, consumir a riqueza. Eles vão consumir em outro país, não aqui no Brasil. Martim, aqui na região de Santo André e Mauá, você tem conversado com as empresas, qual o impacto que aí os empresários, qual a expectativa dos empresários para a chegada do coronavírus, do avanço aí desse vírus nas fábricas? Olha, na verdade é o seguinte, assim, o que a gente vê, a avaliação que a gente tem dos empresários com relação a esse governo, uns no começo eles tinham até vergonha de dizer que apoiaram. Agora já estão perdendo um pouco dessa vergonha, dizendo, olha, apoiamos e erramos, né? E com relação, inclusive, ao coronavírus, assim, é um desastre. Eu falo a verdade, e algumas pessoas, assim, mais, assim, articuladas, tanto dos empresários como de outros setores da sociedade, a postura do governo está assim uma coisa, o pessoal diz assim, nunca vimos coisa igual, né? Nunca vimos coisa igual, no sentido negativo, inclusive, da palavra. O deputado Paulinho da Silva está aí trabalhando no Congresso Nacional aí pela retomada dos direitos aí dos líderes das lideranças sindicais e o fortalecimento dos sindicatos. Como está esse processo no Congresso? Eu por coincidência, acabei de falar com o Paulinho agora há pouco, faz aí uma meia hora atrás, né? E ele me disse que na semana que vem, né, já estão aí com um trabalho mais ou menos articulado, né, para já levar, inclusive, as propostas para discutir, inclusive, dentro da comissão e das comissões, né, para a gente conseguir avançar dentro do Congresso. Ele falou para mim que estão fazendo um trabalho muito forte, existem outras pessoas juntos também, né, muito interessadas nesse assunto, e nós estamos assim, com uma esperança aí da semana que vem em diante a gente começar a avançar nesse sentido.